Muito boa tarde, amigos da Resolução de Conflito. Aqui Eduardo Fontoura, acompanhado da desembargadora Maria Lúcia Pisotti, do Dr. Paulo Furtado e do Dr. Tirso Meirelles. Juntamente com Cláudia Schmidt e Adolfo Braga Neto, nós estamos abrindo o 4º webinar do ciclo de webinars 2002 do Instituto ADR Brasil e do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. Hoje estamos aqui e temos a satisfação de trazer para vocês a desembargadora Maria Lúcia Pisotti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Dr. Paulo Furtado, juiz de direito da 2ª Vara de Falências de Recuperação Judiciais do Foro João Mendes, e Dr. Tirso Meirelles, presidente do Conselho Deliberativo de Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo, SEBRAE, São Paulo, para debaterem sobre 2 projetos de mediação pré-processual para a resolução de questões empresariais na Grande São Paulo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo está oferecendo. A desembargadora Pisotti e o Dr. Furtado abordarão os teores dos provimentos do CG número 11/20 e 19/20, que regulam a conciliação e mediação pré-processuais para disputas empresariais, bem como o apoio à renegociação de obrigações na área de falência e recuperações judiciais, respectivamente. Dentro desse prisma, Dr. Tirso Meirelles nos brindará com sua experiência e conhecimento na área empresarial e do agronegócio, descrevendo o momento atual do mercado brasileiro. O SEBRAE é a instituição de apoio aos pequenos negócios e, nesse momento de retomada, tem orientado os empreendedores em diversos aspectos, incluindo a antecipação de medidas destinadas à recuperação das empresas em dificuldade, privilegiando os métodos de resolução de conflitos, apoiando os projetos divulgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em tempos de dificuldades, a mediação é uma resposta para dirimir conflitos. O Poder Judiciário vem assistindo a comunidade com projetos de ponta que passarão a ser parte das práticas de resolução de divergências. O SEBRAE, no papel de apoiador do processo de reestruturação das empresas, entende que a estratégia, como as criadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, poderão auxiliar as empresas no momento atual. E, nesse sentido, estamos aqui todos reunidos para divulgar esse papel importante dessas entidades, tanto do Tribunal de Justiça quanto do SEBRAE. Muito obrigado. Passo a palavra à nossa coordenadora, Cláudia Schmidt. Cláudia, o palco é seu. Obrigado, Edu. Obrigada a participação de todos, doutora Maria Lúcia Pisotti, doutor Paulo Furtado, doutor Tirso Meirelles, Adolfo Braga Neto. É um prazer assim, enorme estar com todos vocês aqui. Agradeço muito a presença. Inicialmente, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Maria Lúcia Pisotti, e depois eu vou fazer uma pergunta para o doutor Tirso, e a gente vai fazendo esse bate-bola para que todos possam estar fazendo suas perguntas e estarem contribuindo, inclusive as pessoas que estão participando também no evento. Doutora Pisotti, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora poderia elucidar sobre a motivação de criar esses 2 projetos nessa conjuntura que estamos passando em função dessa pandemia e as condições econômicas que já vinha passando o Brasil? Pois não. Cláudia, Adolfo, doutor Eduardo, doutor Tirso, Paulo Furtado, meu colega e amigo, é um prazer enorme. Bom, falar de mediação para mim, mesmo que seja até tomando um cafezinho falando de mediação, já é um prazer sempre. Agora, quando a gente pode falar com tantos parceiros, e certamente agora futuros parceiros que representam entidades de enorme importância, que acreditam na mediação, que vão nos ajudar a difundir esse projeto, eu acho que a gente encontra a luz no fundo do túnel quando tem esse tipo de oportunidade. Então, quero agradecer imensamente o convite que foi feito pela Cláudia, a todas as instituições que estão participando, a quem está nos ouvindo, especialmente ao Dr. Tirso, que representa o SEBRAE, que é uma entidade da maior relevância para esse tipo de projeto. E a sua pergunta, Cláudia, ela é extremamente oportuna porque mostra algo que há 16 anos, quando a gente plantou a primeira semente, montou o primeiro então chamado setor de conciliação, foi a primeira experiência de conciliação e mediação no Brasil dentro do campo do judiciário. Adolfo é desse tempo também, lembra-se bem dos desafios e quantos óbices nós tivemos que suplantar. Eu não poderia, mesmo sendo uma otimista incorrigível, imaginar que hoje, 16 anos depois, nós estaríamos falando de 2 projetos criados pelo próprio Tribunal de Justiça, que, à época, tinha uma visão bastante conservadora da mediação. Eu não podia imaginar que nós estaríamos criando esse projeto, especialmente para varas empresariais e de recuperação judicial. E por que eu digo isso? A mediação ainda é algo sobre o que a gente tem que batalhar, tem que lutar e tem que fazer as pessoas acreditarem que não só ela é um método absolutamente adequado para resolver e pacificar os conflitos, mas ela é ideal para substituir a justiça.
E dizer isso quando se fala de conflito, por exemplo, na área de família, é meio óbvio, até uma pessoa que não é da área compreende, parece até meio natural. Mediar conflitos pessoais. Claro, a mediação é ideal para disputas envolvendo famílias, sentimentos, relações pessoais. Só que a mediação, num momento como este, dentro da pergunta que você me faz, Cláudia, que o Brasil vinha se arrastando com uma recessão que já se avizinhava lá de 2015 e 2016. Um país que vem tentando se reerguer de uma época difícil para restabelecer a sua economia. As empresas, grandes, pequenas, médias, comerciantes individuais, Dr. Tirso sabe com muita propriedade do que eu estou dizendo, tentando muitas se reerguer, outras se estabelecer e outras começarem, comerciantes individuais, com um cenário já difícil, o mundo é assolado por uma pandemia, o mínimo que o Tribunal de Justiça podia fazer é ter a coragem que teve de abrir a mediação para aquilo que é considerado mais elitizado na justiça. Paulo Furtado sabe disso, sabe da importância que as varas de recuperação e empresariais têm no cenário da litigiosidade. Todos os grandes escritórios de advocacia, os grandes empresários, têm uma preocupação enorme com seus conflitos quando são judicializados. Então, abrir esta oportunidade é mostrar que a mediação foi feita sim também para o campo empresarial, para o campo comercial, para o campo dos negócios, para o campo do empreendimento. Então, eu diria que não é só uma luz no fundo do túnel que nós estamos acendendo, é um bote salva-vidas. Na verdade, o que nós estamos tentando oferecer é um bote salva-vidas, porque a situação não é ruim, a situação é péssima, e nós não podemos dourar a pílula e dizer, não, mas as coisas, claro que as coisas vão melhorar, mas para melhorar a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar as coisas a melhorarem. Todos sabemos que o número de empresas que estão fechando, que não estão conseguindo pagar suas contas, tem crescido, não é nem por dia, é por hora. Isso não é só sintomático por conta da pandemia, como eu disse, vem sendo trazido de uma crise econômica. Se tudo isso for desaguar no judiciário, e irá, porque o judiciário é o poder constituído para resolver os conflitos sociais, contratuais, patrimoniais e de toda a ordem. Então, se a gente não criar um outro campo de atuação que substitua e que principalmente evite o processo, nós não vamos ter salvação. Então, a ideia como você colocou bem, doutor Eduardo, também pré-processual, é a essência da nossa ideia. Adolfo lembra quando começamos a trabalhar nesse assunto, era a nossa menina dos olhos, porque conciliação durante o processo já existe na lei há muito tempo, embora fosse pouco usada naquela época, mas a conciliação e a mediação antes de você iniciar um processo é que é a nossa essência desse projeto. O projeto foi criado para isso, para que antes de se começar um processo na vara empresarial ou um pedido de recuperação judicial, quando se entra nos meandros da lei, Paulo Furtado vai falar sobre isso, e aí está engessado o procedimento, você tem que tentar a mediação, tem que convidar esses credores a disputar o seu crédito, porque se ele não receber, o outro não vai receber, ninguém vai receber. De repente, se fazendo um consenso para cada um receber um pouco menos, todo mundo consegue alguma satisfação, e aí o comerciante não quebra, e aí o empresário não tem que demitir todo mundo. Então, nós precisamos ser realistas. Isto não é mais uma boa ideia, isto é uma ideia vital. Só que para que a gente faça dar certo, nós precisamos de vocês. Então, eu conclamo, eu quase que suplico para que todo mundo que está participando, ouvindo e que vai ouvir, porque a Cláudia eu sei que vai fazer uma grande divulgação, percebam que nós temos que acreditar que a mediação é algo que foi feito também para os litígios potentes financeiramente, causas de grande repercussão, de alto valor, porque se a gente conseguir fazer o acordo sem ter o processo, não judicializando e prevenindo o processo, nós podemos salvar empresas, empregos e vidas. Então, essa seria a premissa inicial da motivação de se criar esses projetos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Nossa, fantástico, doutora, muito bom. Até em função das palavras da doutora, vem até a próxima pergunta que eu quero fazer para o doutor Tirso, que está muito embutida com relação a isso. E é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque, assim, eu tive conhecimento, eu queria até que o doutor Tirso me corrigisse, eu prestasse até maiores informações, que, assim, realmente nós tivemos aí um fechamento de quase 700 mil empresas. Então, eu queria saber, doutor Tirso, como que o senhor acredita nesse processo de mediação, de arbitragem, de recuperação extrajudicial, para ajudar nesse processo de melhoria entre o ambiente junto aos empresários e o que o SEBRAE tem apoiado, né, os pequenos e os negócios, né, nessa questão toda. Doutora Cláudia, uma boa tarde. Quero aqui cumprimentar a nossa querida desembargadora, doutora Maria Lúcia Pisato, também ao nosso
excelentíssimo senhor Dr. Paulo Furtado, ao nosso estimado Dr. Afonso Braga Neto e também ao Dr. Eduardo. É uma honra e um privilégio estar nesse momento junto a vocês, porque esse é o nosso papel. Nosso papel é realmente criar as condições necessárias, juntamente com um órgão tão respeitado que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, para que nós possamos adequar às dificuldades de uma sociedade. A nossa desembargadora deu uma aula já sobre todas as perspectivas macroeconômicas, exatamente da forma que ela disse. Nós tivemos e saímos de um processo difícil econômico antes da pandemia, já estávamos com uma economia depressiva e estávamos tentando reativar a economia brasileira. Naquele momento, acaba surgindo efetivamente o Covid-19. Nesse momento todo, doutora Cláudia, você muito bem colocou, nós perdemos aí em torno realmente de 800 mil empresas nesse período todo. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, nós tivemos novas empresas constituídas em torno de 500 mil empresas. Então, nós temos aí um balanço que equipara um pouquinho. Mas, para você ter uma ideia, e a nossa desembargadora, como também o doutor Paulo vai expor bastante, nós temos 20 milhões de micro e pequenas empresas no país. 10 milhões delas estão no Sudeste, 5 milhões estão no estado de São Paulo. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. E aí nós temos alguns fatores a serem considerados. Nós temos aquele que é empreendedor por oportunidade e o de necessidade. Então, quando é de oportunidade, ele tem como fazer um trabalho de gestão, ele aprender realmente criar as condições necessárias e comuns para fazer os acordos de um aluguel, para fazer os contratos naturalmente, mas aquele que faz por necessidade é porque ele precisa ganhar a vida e acaba não fazendo os acordos ou os contratos adequadamente. Como também você tira aqueles que estão na informalidade para a formalidade. Então, nós temos aí um leque muito grande. Para vocês terem uma ideia, representa em torno de 59% o número de carteira de profissionais com carteira assinada no país, representa 59% das micro e pequenas empresas. Nós temos aí praticamente 27% do produto interno bruto. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse contexto. Então, eu fico muito honrado, desde a primeira participação que vocês nos deram alguns meses atrás, de estar junto com vocês. Nós já estamos dentro do SEBRAE, trabalhando como nós poderemos adequar o processo como um todo. Hoje, no estado de São Paulo, só para que vocês possam ter uma ideia, nós temos 33 escritórios e temos mais 250 pontos de atendimento. Esses SEBRAEs aqui, que nós chamamos, são cidades de 15 mil habitantes para cima, nós temos um ponto, onde nós abrimos o contexto para levarmos a ideologia, a importância do empreendedorismo, porque nós sabemos que não tem emprego para todos, mas se você estimular, você criar oportunidade para a pessoa ter o seu próprio negócio, é fundamental. E essa sinergia constrói com todos esses apêndices que nós estamos fazendo agora, dando uma sustentação para o micro, para o pequeno, quando tiver algum problema, sem dúvida nenhuma, a gente ter essas câmaras negociais que vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais oportuno, vai ser um ganha-ganha. Ele não precisará sair do seu trabalho para ir na justiça. Então, quer dizer, abre-se um leque, abre uma oportunidade e o momento, conforme a nossa desembargadora disse, Pisotti, o que acontece no momento? Nós tivemos uma revolução, uma mudança no nosso país e no mundo por vários fatores. Nós perdemos entes queridos, nós perdemos emprego e perdemos empresa. A sociedade está muito psicologicamente afetada. Então, nós precisamos resgatar isso, dar oportunidade, criar os caminhos mais sólidos para que nós possamos resgatar, mesmo sabendo que a sociedade está mais solidária. Nós temos de aproveitar esse momento para que nós possamos efetivamente, as entidades ajudarem nesse contexto, para que nós possamos ter realmente
uma condução melhor para o emprego e renda da nossa sociedade. Então, eu me sinto muito honrado de estar junto com vocês, abraçado nessa causa, para que nós possamos levar para todo o nosso estado de São Paulo essa intermediação, essas câmaras, com o apoio de vocês, para que nós possamos colaborar com todo esse processo. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, nós tivemos em março, fizemos algumas pesquisas já em março. Março foi no começo do Covid. E nós percebemos que ia ter realmente um problema seríssimo, porque o que ia acontecer? Ia estrangular o processo. Não ia ter recurso, ainda não tinha saído o recurso de apoio ao governo, nós não tínhamos os créditos para micro e pequena empresa, então nós fizemos um kit de enfrentamento. O kit de enfrentamento, nós começamos os nossos 1.200 colaboradores, todos em home office, trabalhando tremendamente em lives e explicando que eles já deveriam começar, como ele deveria negociar o aluguel, como ele deveria trabalhar com seus fornecedores, como ele poderia retirar um recurso e ajudá-lo a ele levar os seus recursos que já estavam vencendo no banco para negociar. Isso ajudou muito, doutora desembargadora. Foi realmente esplêndido ter feito esse kit de enfrentamento e demonstrando e ajudando e orientando. E, sem dúvida nenhuma, com essa junção e essa parceria que nós vamos fazer, nós vamos trazer muito mais tranquilidade para o micro e pequeno empreendedor. Nós que agradecemos muito. Nossa, obrigada. Obrigada, doutor Tirso, pelas suas palavras. Eu depois, assim, eu tenho duas, em função do que vocês falaram, eu tenho, assim, duas perguntas ainda para segurar depois para falar com o senhor, até uma proposta aí, mas eu quero deixar para o final. Eu quero dar a palavra também, a oportunidade dos meus colegas estarem fazendo pergunta para vocês. Eu vou dar a palavra agora para o Adolfo Braga e depois, posteriormente, para o Eduardo Fontoura. Obrigado, Cláudia. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui com a doutora Maria Lúcia Pisotti, que conheço há muito tempo, guerreira pela mediação. Somos muito gratos a todo o trabalho que ela vem desenvolvendo. O mesmo podemos dizer do Dr. Paulo, que conheço faz pouco tempo, e sigo como um admirador dos dois. E fiquei muito contente de ouvir o Dr. Tirso a respeito da visão do SEBRAE nesse momento, né? A gente sabe que a perspectiva de parceria do SEBRAE como um órgão não somente empresarial, mas social, é extremamente relevante aqui no Brasil. E acho que um ponto fundamental que a gente não pode esquecer, o momento difícil que as empresas estão vivenciando e que tem uma luz no fim do túnel, que acho que o Dr. Paulo pode bem colocar essa perspectiva, sobretudo com o apoio da mediação, né, Dr. Paulo? Muito obrigado, Adolfo. Boa tarde a todos, Maria Lúcia, Cláudia, Dr. Tirso, Adolfo, Eduardo. É um prazer poder participar desse evento hoje, em que a gente pode falar um pouquinho sobre a mediação nos processos que envolvem crise empresarial, né? E também na fase anterior ao processo, uma fase em que a gente tenta evitar que o empresário precise chegar à recuperação judicial, usando, por exemplo, da mediação. Eu fiquei muito contente em ouvir a Maria Lúcia falar exatamente de um ponto que é relevante quando o empresário está em dificuldade econômica, que é exatamente o fato de que ele enfrenta uma situação em que falta a capacidade de pagamento para todos os credores, né? E essa disputa que pode haver entre os credores pode aniquilar o empresário. Então, a mediação ela vai permitir, e isso nós temos visto em casos concretos, que os credores possam entender melhor a situação do devedor, compreender as dificuldades do devedor e saber que a postura mais agressiva de tentar receber primeiro, de tentar ir na frente, pode ser pior para todos. Pode ser pior para ele mesmo, pode ser pior para o devedor e acabar gerando um prejuízo. Então, os processos de recuperação judicial em que eu tenho recomendado o uso da mediação, eles têm servido exatamente para que alguns credores possam entender melhor o processo de recuperação, a situação do empresário em crise
e enxergar uma solução que seja melhor para todos. Ao invés de ser uma solução em que cada um busca um pedaço do patrimônio do empresário para receber seu crédito, e isso vai levar ao esgotamento imediato desse patrimônio, a mediação ajuda a entender melhor os limites de pagamento desse empresário, entender que dando um tempo para esse empresário retomar a atividade dele, ele pode ter melhor capacidade de pagamento no futuro, e isso leva no processo de recuperação, que é o processo de prosperação da crise, a um plano de recuperação muito mais adequado ao interesse de todos. Então, muitas vezes você tem um plano de recuperação que não seria aprovado ou que, enfim, não é o mais adequado aos interesses dos credores, e por meio da mediação, como já aconteceram em alguns processos, há uma melhor compreensão da posição de cada um, da capacidade de pagamento do devedor, das insatisfações dos credores, como é que os credores preferem receber, às vezes o devedor não entendeu direito a situação de cada grupo de credores. Então, a mediação permite essa forma de trabalhar melhor os interesses dos credores e de também o devedor poder mostrar melhor a situação dele. Então, pode ser um ganha-ganha, né? E não uma situação pior para todo mundo. Gostei também de ouvir muito o Dr. Tirso mencionar esse kit de enfrentamento, porque, de fato, ter permitido essa antecipação e aproveitado também esse momento de solidariedade que existe hoje na sociedade, deve ter exatamente permitido que os empresários se preparassem melhor para enfrentar a crise. Então, esse estímulo para o empresário promover uma negociação com os seus credores, com o banco, com o locador, isso tudo faz parte de um ambiente melhor para que o empresário possa reverter uma situação de crise. Não adianta só a gente ter a lei de recuperação, a gente precisa ter uma cultura para o empresário poder se prevenir, poder se preparar melhor para superar a crise antes de chegar no momento de necessidade de utilização da Lei 11.101 de 2005. Então, quero parabenizar também o SEBRAE por essa iniciativa, né? Da nossa parte, o Tribunal de Justiça, quando entendeu por bem fazer esse projeto piloto, porque nós percebemos, como disse a desembargadora Maria Lúcia, que havia a necessidade de nós oferecermos alguma ferramenta para que o empresário, se ele chegasse numa situação de absoluta impossibilidade de negociar extrajudicialmente, que ele pudesse se valer do nosso mecanismo extraprocessual, sem precisar de advogado, embora possa ter advogado, sem precisar pagar custas, e por meio do auxílio de um mediador, se necessário também, ele poderia solucionar melhor a situação de dificuldade financeira dele. Então, eu acho que tanto o tribunal como o SEBRAE podem, né, estabelecer uma parceria muito boa, até na difusão, como disse o Dr. Tirso, são 33 escritórios regionais, né, por parte do SEBRAE. Eu parabenizo o SEBRAE por estar preparando esses escritórios para atender os microempresários, para fazer com que os microempresários possam chamar os seus credores e fazer uma negociação extrajudicial. Isso é muito importante. E da nossa parte é isso, é continuar com o projeto, tentar aperfeiçoá-lo, contar com os mediadores. Acho que assim a gente vai conseguindo galgar alguns degraus e melhorar o nosso sistema de solução de crise empresarial. É isso, Adolfo. Devolvo a palavra para você. Perfeito, obrigado. Eu acho que agora eu passo a palavra para o Paulo, para o Eduardo, né? Eduardo, por favor. Só um pouquinho, falar só uma coisinha antes de eu passar a palavra para o Eduardo. Adorei as palavras, doutor Paulo, e assim, eu tenho uma palavra assim, que eu gosto muito de utilizar, que é a parceirização. Então, acho assim, fundamental a união realmente assim, do SEBRAE junto com o TJ, para a gente estar fazendo a divulgação desse projeto. Eu acho que tem tudo a agregar, tem tudo a ver pelo SEBRAE, né? E eu também quero me colocar à disposição, acho que meus colegas também, o que a gente puder estar dando de subsídio para estar ajudando. Eu já até tinha me proposto a desembargadora Pisotti, me coloco também aqui para o doutor Tirso, doutor Paulo, para estar tentando fazer essa divulgação. Hoje, para vocês terem uma ideia,
eu comecei a pegar, ontem à noite, eu comecei a postar nas minhas redes sociais, marcar alguns amigos meus que são influencers. Tem até assim, a Maria Alice Medina, que é muito amiga minha, que foi uma das criadoras, né, junto com o marido dela, Roberto Medina, do Rock in Rio. Ela também já estava publicando nas redes sociais dela, ela se propôs também estar ajudando. Pedi também ajuda ao Marcos Hermes, que é um fotógrafo muito conhecido também do Rock in Rio, atende a várias celebridades, é fotógrafo especial do Paul McCartney, também começou a divulgar para mim esse grande projeto, em parceria também, trazendo ele para fazer essa parcerização junto ao Sebrae. Também pedi ajuda a outros colegas, que provavelmente a gente vai estar trazendo aí em breve. Então, assim, eu só tenho a agradecer e depois eu quero fazer mais perguntas com relação a isso, mas eu vou passar a palavra agora para o Eduardo, senão eu não paro de falar. Eduardo, por favor. Obrigado, Cláudia. Essa é, vamos dizer assim, uma das peculiaridades das pessoas de negociação, falar. E, doutor Paulo, eu gostaria de aproveitar o gancho e complementar o que o senhor disse. O que está se criando, na verdade, são arenas onde as partes podem trocar conversas, diálogos e entender umas às outras. O que o Sebrae está fazendo é capilarizar isso com esses escritórios, evidentemente criando espaço propício para que haja essa possibilidade de conversa. E nada mais é, uma negociação nada mais é do que trocas de informações para podermos sair das posições e entrarmos nos interesses, que é o que movimenta a roda e vai para frente. E nessa área, doutor Tirso, eu gostaria de entrar com uma pergunta para o senhor. Nós temos aqui grandes empresas e pequenas empresas. Parece, pelos números que nós temos a condição de verificar, que o mercado hoje, para grandes empresas, está muito bem, obrigado. Mas as pequenas e microempresas estão passando por dificuldades enormes. Como o Sebrae entende esse paradoxo? Porque o mercado parece ser semelhante ou igual para todos, mas não é. E como que podemos auxiliar essas empresas, as pequenas e microempresas, evidentemente, a poderem se desenvolver e passarem por essa maré que esse momento histórico está causando ao empresariado? Doutor Eduardo, excelente pergunta, mas gostaria de só voltar um pouquinho ao doutor Paulo para informá-lo que realmente a colocação dele foi muito propícia e muito boa. Nós temos no Sebrae um ponto muito interessante. Com essa situação toda, nós verificamos que realmente o crédito não estava chegando para a micro e pequena empresa. Para vocês terem uma ideia, com todos os esforços que nós fizemos, fomos em Brasília, trabalhamos em convênio aqui com o Desenvolve São Paulo, apenas 29% das micro e pequenas empresas receberam crédito. Mas, mesmo assim, o Sebrae São Paulo não é banco, mas nós disponibilizamos os nossos recursos na ordem de 150 milhões de reais para ajudar essas micro e pequenas empresas. No caso específico, nós emprestamos num dos pontos interessantes, que foi juro zero. Aquele que pagasse, de acordo com os princípios direitinho, todo mês a sua parcela, ele não paga juros. No final do seu contrato, ele paga o valor real. E nesse contexto todo, chegando a pandemia no processo como todo, nós vimos que a grande parte ia ter problema de dificuldade de caixa. Nós rebatemos 6 meses para que as pessoas pudessem pagar depois de 6 meses. Para vocês terem uma ideia, hoje praticamente nós temos apenas 11% de inadimplente, onde que nós estamos trabalhando naturalmente com eles. E o que nós pedimos na ocasião? Nós pedimos que quando eles recebessem o recurso, eles teriam crédito orientado. O que é o crédito orientado? É aquela pessoa que tem vontade de abrir seu próprio negócio, não sabe qual é a sua vocação, nós damos um curso para ele, orientamos ele como pedreiro, carpinteiro, eletricista. A partir daí, nós damos o crédito para que ele possa comprar as ferramentas iniciais dele, para que ele possa tocar o processo como um todo, e o custo dele mensal é R$ 41 para o INSS. Então, sem dúvida nenhuma, quando você dá uma alternativa, você dá uma possibilidade para aquela pessoa poder pagar com mais foro, ela paga, principalmente essas pessoas mais simples. Sem dúvida nenhuma, as grandes também sentiram, doutor Eduardo, em parte, como, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, você vê que nós tivemos aí alguns setores que não pararam.
o agronegócio não parou, a indústria da construção não parou, farmacêutico não parou, a área de telecomunicações, de startup e de ferramentas digitais não pararam. Isso nós estamos falando, mais ou menos, de uma economia em torno de 68%. Isso é muito significativo. Você pode observar que a renda exata do Estado de São Paulo vai se perder um pouco. Eu acredito que no final do ano vamos ter 1% negativo do PIB ou próximo a zero. A nível nacional, nós vamos ter 4 a 5 negativo. Mas você vê que realmente, quando você dá as condições necessárias para que aquele produtor ou aquele comerciante tenha condições efetivamente de fazer, ele consegue adaptar-se rapidamente. Sem dúvida nenhuma que bares, restaurantes e similares, turismo, teatro, a economia criativa foi muito afetada. Por isso que nós demos muito espaço para ajudar esse setor que realmente ocorreu com essa dificuldade, chamando, por exemplo, as ferramentas digitais para que pudesse diminuir o processo como um todo. Então, o pequeno negócio, ele é o elo mais fraco do sistema produtivo. E é aí que nós entramos com os cursos orientativos de gestão de caixa, forma dele fazer as suas renegociações do processo como um todo, e também nesse motivo que nós temos e montamos a faculdade. Nós temos uma faculdade, uma escola de empreendedorismo, para que nós possamos ajudar já os jovens de 7 anos a ter o seu lado empreendedor, para que ele possa trabalhar efetivamente. Então, na realidade, o trabalho todo é esse, é você orientar, dar a mão nesse processo como um todo, para que eles que são vulneráveis possam fortalecer sua cadeia produtiva. E a sua cadeia produtiva, nós trabalhamos muito a conectividade. Aquela grande empresa ou média empresa, nós trabalhamos que eles também ajudem a trabalhar aqueles fornecedores deles, porque daí você cria realmente um campo de fortalecimento produtivo sustentável. Obrigado, doutor Tirso. Cláudia, você tem a palavra novamente, por favor. Obrigada, Eduardo. Eu quero fazer, voltando um pouquinho, eu quero fazer uma pergunta bem significativa para a doutora Pisotti. Aqui, hoje, por que a gente não tem um sistema de mediação tão expandido? O que falta realmente, de fato, para que seja emplacado de forma mais macro toda essa mediação? O que a gente poderia estar fazendo para que isso efetivamente seja, né, bem divulgado, bem aceito, bem utilizado? Ótima pergunta, Cláudia. Eu queria tocar nesse ponto e quero tocar com até a contundência que o tema necessita. Acho que, como já disse no início, passamos do tempo, há muitos anos já, de dourar a pílula ou de dizer que as coisas vamos construir. Sim, nós vamos construir, mas estamos já atrasados nisso, né? Todos sabemos, doutor Tirso sabe, todos sabemos que no chamado mundo desenvolvido, a mediação é uma prática adotada há décadas, há muitas décadas. É uma prática que está inserida no sistema empresarial, no sistema comercial, no sistema de justiça, como prática velha já, como prática antiga. Então, nós estamos já atrasados há muito tempo. Então, não é que seja um momento da gente se queixar, mas é o momento da gente pôr o dedo na ferida e chamar as responsabilidades. Eu tenho aqui que aplaudir mais uma vez essa iniciativa do Sebrae, inclusive a ideia do kit eu achei fabulosa para um momento drástico como esse, e tenho mais uma vez que reforçar os meus elogios aos meus colegas das varas de recuperação judicial empresarial, hoje representados pelo Paulo aqui nesse evento. Paulo Furtado foi de uma coragem junto com os nossos colegas, porque o que eu disse no começo, talvez quem não viveu aquela época, o início dos trabalhos de mediação, naquela época, dentro do sistema de justiça, não compreenda o que hoje está mais fácil de falar. Todo mundo quer falar de mediação. A gente não dá conta nem de atender a todos os convites, porque hoje é o assunto do momento. Mas quando nós começamos, todo mundo entortava o rosto para esse assunto, ninguém queria ouvir falar disso, todo mundo desconfiava, havia uma desconfiança. E os juízes desconfiavam muito também, não só os advogados. Então, eu preciso reforçar esse agradecimento e dar esses parabéns. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que nós temos que chamar a responsabilidade, Cláudia.
Já deu certo? Já foi um grande começo. Não deu certo como deveria? Não, não deu. E por que que não deu? E aí entra, mais uma vez, a participação do Dr. Tirso e de todas as entidades que são as intermediárias entre o Poder Judiciário e o chamado jurisdicionado, ou seja, o cidadão, o comerciante, o titular do agronegócio, o empresário pequeno, médio, grande, enorme, minúsculo, ou seja, os intermediários. Nós, do Judiciário, estamos franqueando algo que não tem custo, algo que só vai trazer bons resultados, algo que vai viabilizar a empresa a não quebrar, algo que, como eu disse, o Paulo Furtado reforçou, vai permitir que os credores recebam pelo menos uma parcela do seu crédito e a situação se estabeleça para depois ter uma continuidade no negócio. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos, Cláudia. Nós precisamos de pessoas como você, de pessoas como Eduardo, como Adolfo Braga, dos institutos e instituições que vocês representam. Precisamos de pessoas como o Dr. Tirso, que além de conhecer profundamente a área, como deixa muito claro na sua explanação, representa um dos órgãos mais importantes desse país, que é o SEBRAE, e que, de fato, eu acompanho no Caderno de Economia, teve um trabalho efetivo nesse momento de concessão de crédito. Eu acompanhei isso, aliás, sem ler Caderno de Economia, não se vive mais, gosta ou não gosta de economia, a gente não entende de mais nada se a gente não entender um pouco de economia. Então, nós precisamos desses intermediários. O judiciário, Cláudia, não pode buscar o jurisdicionado em casa, na porta da sua na empresa ou lá no campo. Nós precisamos que vocês, que são os intermediários, primeiro, faça uma difusão, como estamos fazendo nesse evento, como a Cláudia, com essa expertise que ela mostrou ter, vai fazer, já está fazendo e sei que vai fazer muito mais, e conte comigo, porque a propaganda é a alma do negócio, e eu adoro fazer propaganda da mediação. Eu falo de mediação em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Se quiser me ouvir, tiver 1 minuto, eu vou falar sobre mediação. Eu não sou a pessoa das redes sociais, até por causa da minha profissão, e o que eu uso é só o WhatsApp, mas quem usar pode se servir disso que eu colaboro. Agora, eu acho que as instituições como o SEBRAE é que vão trazer o jurisdicionado, vão trazer esta pessoa jurídica ou física que está envolvida com o conflito e vai dar a oportunidade para a mediação. Nós não temos como fazer isso se vocês, intermediários, não derem essa oportunidade. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar bem o que eu estou dizendo, que quem é da prática vai compreender. Hoje mesmo, de manhã, eu fiz mais uma sessão de julgamento, como toda semana, quarta-feira, nós fazemos na nossa Câmara. E eu ouvi, nos meus 32 anos de magistratura, eu já ouvi isso inúmeras vezes, mas hoje eu ouvi de novo. Um advogado, educadamente, ao fazer a sua sustentação oral, o preâmbulo foi fazer as homenagens e cumprimentar o colega dele, ex-adverso, dizendo muito prazer. E eu não sei se eu rio ou se eu choro quando eu vejo isso, porque eu vejo que a pessoa é educada, parabéns, mas ele não devia dizer muito prazer para o advogado da parte com quem ele está tendo uma contenda há anos, e ele não se dignou a conhecer esse advogado para tentar uma mediação antes de chegar no tribunal e fazer uma sustentação oral. Os senhores estão conseguindo compreender a essência disso? Se o advogado não oportunizar isso, o cliente não vai ter como saber que ele tem essa chance. Então, SEBRAE, precisamos de vocês. Dr. Tirso, precisamos dessa divulgação na escola de negócios, nos eventos. Conte com a minha participação para fazer essa difusão a todos os institutos, Eduardo, Adolfo e Cláudia, porque é disso que nós usamos esse link. Nós não temos como fazer isso, estamos dentro do Tribunal de Justiça, estamos abrindo, oferecendo, mas precisamos que vocês nos procurem, que deem a oportunidade. Então, o que está faltando é isso, Cláudia, dar a contribuição da propaganda e de entregar o seu problema para a gente tentar resolver sem usar o processo necessariamente. Porque se o advogado vai e propõe a demanda, ele está fazendo o papel dele, mas ele está fazendo o papel dele pela metade. Porque antes dele ser advogado de litígio, ele tem que ser advogado de solução do problema do cliente dele. E talvez a mediação seja uma solução muito melhor, para não dizer que eu tenho certeza disso, do que o próprio processo. Ele está deixando de oferecer algo para o advogado. Então, quando eu digo o SEBRAE precisa nos ajudar a contar, essa ideia do kit já é uma parcela desse trabalho. Porque eu tenho certeza absoluta que se todo mundo no Brasil souber que pode usar esse tipo de mecanismo, não vai recusar, porque não há prejuízo, ele não perde, ele só ganha. É muito mais do que o ganha-ganha do resultado lá na frente, é o ganha-ganha da oportunidade de conversar com outra parte e tentar flexibilizar o seu conflito, a sua dívida, o seu contrato, o cumprimento do contrato. Aquilo que nós, na lei, como juízes e desembargadores, não podemos fazer quando decidimos, que é a forma flexível de resolver o problema, porque a lei é engessada,
na mediação nós podemos fazer as tratativas. E se as pessoas envolvidas com problemas souberem que tem essa oportunidade, é claro que elas vão querer usar. Então, respondendo a sua pergunta e fechando aqui meu raciocínio, Cláudia, é isso, é a propaganda, a difusão incansavelmente, que todo mundo gosta de ouvir falar sobre isso, inclusive as celebridades, porque todo mundo tem um problema para resolver na justiça, todo mundo tem alguma questão que precisa de uma solução, todos, sem exceção, até porque todos somos consumidores na origem, e hoje em dia todo mundo está abrindo o seu negócio, todo mundo está envolvido com um pequeno negócio, com uma startup, até pessoas bem-sucedidas estão abrindo negócios paralelos. Então, todo mundo quer saber que tem uma forma de resolver que não seja a justiça. Nós já vivemos o histórico, Cláudio, de 100 milhões de processos tramitando na justiça. Estamos perto de passar dessa cifra. Quando fizermos a medição outra vez com a pandemia, doutor Tirso, nós passaremos desse número. Isso é absolutamente insolúvel. Quem vai falir é a justiça. Aí não tem recuperação judicial para a justiça. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, essa difusão e esse link de representantes importantes, vitais, como o SEBRAE, é que vão fazer com que dê certo para valer e que a gente possa dizer, estamos usando a mediação até a última gota. Penso assim. Nossa, fantástico, amei. Estou apaixonada e estou vendo aqui que o doutor Tirso também quer falar. Por favor, doutor Tirso, a palavra é sua. É verdade. Eu vou dizer, eu tenho certeza que o doutor Paulo vai me acompanhar, doutor Afonso e doutor Eduardo. Realmente, o momento são das mulheres. E eu vou dizer por quê. Porque, recentemente, há um ano atrás, mais ou menos, nós fechamos uma parceria maravilhosa com a promotora pública Fabiola, não sei se vocês a conhecem, e nós fizemos um trabalho com as mulheres vulneráveis no estado de São Paulo. E já estamos levando isso para o Nordeste, inclusive. E realmente foi uma parceria maravilhosa e estamos consolidando cada vez mais. Então, eu tenho certeza, iniciando com a nossa querida desembargadora e também com a Cláudia coordenando tudo isso, nós, homens aqui, estamos aplaudindo e pode contar conosco em todos os sentidos. Inclusive, nós também estamos representando aqui hoje como vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, onde nós iniciamos há muito tempo os acordos coletivos na área rural. E, sem dúvida nenhuma, isso teve realmente uma diferença muito grande. Estarei levando esse compromisso que nós estamos fazendo também para a atividade rural, para que nós possamos fortalecer o processo como um todo. E como muito bem disse a nossa desembargadora, todos temos algum problema. Nós fizemos agora, lançamos domingo, para vocês terem uma ideia, a maior feira digital da América Latina, nesse domingo. Infelizmente, nós tivemos no começo do processo muito hackers entrando e querendo derrubar a feira. Conseguiram, em parte, derrubar a feira. Então, eu já entrei negociando, mediando já os nossos participantes da nossa feira, para que eles possam tranquilamente não ter prejuízo nenhum, coordenando tudo. Então, já cria já um ambiente favorável, mesmo a gente não tendo culpa com o que aconteceu, mas nós temos de levar esse lado positivo, esse lado que realmente cria as condições. Então, eu gostaria muito de convidar a nossa estimada desembargadora, o nosso juiz, para participar de uma live no SEBRAE, para que pudesse apresentar aos pequenos empreendedores. É isso que nós estamos conversando. Nós chamarmos todos os nossos grupos para que vocês possam expor e mostrar efetivamente essa parceria, essa união. Só assim que nós vamos conseguir, unindo todos os propósitos nossos para ajudar a nossa sociedade. Nossa sociedade é carente, nossa sociedade está passando dificuldade e, mais do que nunca, nós temos o dever de darmos a mão, de fazermos acontecer e fazer as mudanças. Então, nós temos a responsabilidade de fazer as mudanças. Conte comigo em tudo que vocês precisarem para que nós possamos, conjuntamente, levar essa iniciativa do Tribunal de Justiça, em nome da nossa desembargadora Maria Luísa, que realmente é um exemplo de trabalho que vocês têm feito. Pode contar conosco 100%. Posso fazer um comentário, Cláudia? Pode, eu também tenho um que aqui apareceu aqui no WhatsApp, eu também quero dar uma notícia, mas por favor. Eu preciso marcar esse momento, porque realmente, ainda bem que está sendo gravado. Doutor Tirso, para mim, para quem atua, e a doutora Maria Lúcia sabe, atua há muito tempo e a gente vem trabalhando no contexto empresarial,
É como se a gente estivesse vivenciando um sonho aqui. E gostaria somente de lembrá-lo, e a importância das mulheres, que a mediação é feminina, é a mediação. Tá? E um ponto muito importante, e aí vem o que tanto o Dr. Paulo comentou, quanto a doutora Maria Lúcia Pisotti, eu costumo dizer, a mediação não tem contraindicação, como a própria mulher não tem contraindicação, claro. Mas, tirando essa brincadeira, com certeza é a possibilidade de muitas vezes de um resgate da informalidade, porque os negócios são feitos de forma informal. Só que depois vão parar na sala da doutora Maria Lúcia ou na sala do Dr. Paulo de forma formal. E aí o que eles estão trazendo é a perspectiva da informalidade para promover o diálogo e pensar futuro. Essa é a grande inovação, e eu acho que a mediação faz toda a diferença. Então, queria lhe cumprimentar. Excelente, porque nós precisamos disso, com certeza. E aí, não sei se querem fazer algum comentário, enfim, doutor Paulo, talvez possa ajudar a perspectiva de o senhor comentar as suas experiências com a mediação, justamente envolvendo essa perspectiva de levar para a recuperação e justamente não somente pequenas empresas, mas não somente grandes empresas, mas empresas de menor porte que possam se beneficiar dessa contraindicação, como eu comentei. Bom, eu cumprimento o Dr. Tirso mais uma vez. Acho que a iniciativa do SEBRAE em todas essas áreas que ele mencionou realmente é fantástica, né? Não só nesse ponto de orientar os micro e pequenos empresários, mas também não só na área empresarial propriamente dita, mas, enfim, para que eles tenham todas as ferramentas, por exemplo, de gestão da empresa, de renegociação. Acho que isso é fundamental. Como eu disse agora há pouco, quer dizer, a nossa lei é uma ferramenta para o empresário poder tratar da crise, mas se ele não chegar na crise é melhor ainda. Se ele tiver boa gestão, se ele tiver todas essas ferramentas de capacitação para ele poder evitar uma situação de crise, sempre será melhor. Mas eu acho aqui que a gente também poderia avançar depois, a Cláudia, Adolfo, aqui o Eduardo, a gente pode pensar também, Maria Lúcia, não é? E como o próprio Dr. Tirso mencionou, que o SEBRAE colocou dinheiro, emprestou dinheiro para os pequenos e médios empresários, nós também temos lá do outro lado os credores, os bancos, às vezes empresas maiores. Acho que a gente precisa também trazer o sistema financeiro, explicar para eles também o objetivo do nosso projeto, porque essa ligação é muito importante, né? Trazer quem precisa da renegociação, da superação da crise, mas também trazer o credor, o banco, aquele que também precisa entender a situação do empresário e poder ter uma política de renegociação. A gente precisa criar, eu acho que junto também com a FEBRABAN, explicar para a FEBRABAN, explicar para as instituições que concedem crédito para os pequenos e médios empresários, como é que se deve tratar essa situação de crise, como é que o nosso projeto funciona. Então, eu acho que poderia ser um passo seguinte da nossa conversa. Fica uma sugestão, Cláudia, Adolfo. Ótimo. Eu queria posso fazer uma colocação rapidamente aqui? O que o Paulo Furtado disse é essencial. Nós temos os dois lados, evidente. E o credor não é só que ele precisa flexibilizar, ele precisa, em primeiro lugar, conhecer. O que o Paulo disse é essencial. Nós temos, falando sobre o enfoque daquele que está numa situação de dívida, de querer manter seu negócio, de não encerrar seu negócio, mas ele precisa, do outro lado, abrindo a oportunidade para discutir o assunto, porque esse credor também quer receber. E todos nós sabemos, e o povo da área financeira sabe melhor até do que nós, que a insolvência que está assolando o país, ela termina na seguinte situação: não tem com que pagar e não tem bens também para constritar. E é uma realidade que a gente vê nos processos, porque às vezes o credor não teve a oportunidade de flexibilizar, não foi chamado para isso, a tal história foi para o jurídico, agora vai para a justiça, e depois a gente vê, e esse depois a gente vê não chega nunca. Quando chega na fase final do processo, então vamos penhorar bens. Não há bens. Então, muitas vezes, nós estamos vendo uma realidade na prática que ou não há o que penhorar, ou
Ah, mas é impenhorável, ou o banco vai retomar a casa, vai retomar o carro, e vira um cemitério de carros. Vira o que aconteceu, doutor Tirso lembra bem, na crise de 2008, aquele volume enorme de imóveis, quando começou aquela crise financeira no mundo, que começou nos Estados Unidos, das hipotecas. Quer dizer, o credor também não quer isso, ele quer solvência. E realmente o que o Paulo Furtado coloca aqui é essencial, nós precisamos trazer o outro lado da moeda, que precisa participar disso, e não só por ser condescendente, porque ele quer receber, porque ele precisa também receber. A economia só vai voltar a girar, e é o reaquecimento da economia, se o dinheiro voltar a circular, e para isso o credor também precisa receber. Então, juntar essa ponte, o Sebrae certamente tem todas as condições, a Cláudia com a sua expertise, Eduardo, Adolfo, conseguir ajudar a fazer esse link para a gente chamar esse outro lado e fazer uma coisa macro, trazer as duas pontas, porque assim como o Sebrae representa quem está envolvido no conflito, que tem o seu negócio, os agentes financeiros representam aqueles que vão dar o crédito ou que estão esperando receber o crédito que foi dado. E eles precisam participar disso. A FEBRABAN é uma entidade poderosa e tem condição de ajudar a fazer esse link, mais uma vez, expandir essa teia do bem. Era aí essa complementação, na linha do que o Paulo disse, é perfeito. Estimada desembargadora, se vocês me permitirem, ir ao mesmo encontro do doutor Paulo e de Vossa Senhoria, exatamente isso que nós fizemos na pandemia, nós conversamos com o doutor Isaac. O doutor Isaac é o presidente da FEBRABAN, onde ele foi muito aberto, inclusive foi naquele momento que estávamos tendo o embate de derrubar os juros. E ele foi muito aberto nesse sentido, inclusive escreveu um livro depois, demonstrando como realmente poderia abaixar os juros. É uma pessoa muito flexível, é uma pessoa muito bem lembrada pelo Dr. Paulo, poderíamos chamar assim, ele vai gostar muito de estarmos juntos nessa proposta, para que nós possamos dar as condições efetivas, porque realmente nós tivemos muitas distorções por aí a nível de juros, que poderá sim ajudar o micro e pequeno empreendedor nesse processo como um todo. Então, ele vem ao encontro desse procedimento e eu acredito que cada vez mais, quando nós estivermos envolvidos, nós vamos arrumar novas soluções, nós vamos aprimorando e nós vamos descobrindo meios fantásticos para transformar a nossa sociedade. Vocês estão extremamente de parabéns. Nossa, olha, eu estou aqui, assim, chega, estou arrepiada, porque, assim, tá fantástico. E eu quero aproveitar, vou pedir licença, Eduardo, que ia passar a palavra para ele, só para fazer uma complementação e já enganjar uma pergunta aqui para a doutora Pisotti, em função disso que o doutor Tilson acabou de falar, o doutor Paulo, a doutora também, que, assim, vocês falando aí, é o que eu falo, a parcerização é tudo, né? Como eu tinha comentado ontem, eu já enganjando algumas pessoas, alguns influencers, eu recebo aqui agora também um WhatsApp do Arthur Veríssimo, que é um jornalista muito conhecido, trabalhou com o Gugu, trabalha atualmente hoje com o Ratinho, ele já publicou nas redes sociais dele, se colocou à disposição também, doutor Tilson, a doutora Maria Pisotti, doutor Furtado, de estar ajudando a divulgar, são influência e eu acho que vai conseguir pegar uma massa muito maior. Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, eu tomo ele como causa, por isso que eu fui falando com esses meus amigos e vou continuar, né? Porque eu acho que esse projeto é uma utilidade pública, né? Acho que é o momento de todos nós nos unirmos agora e ajudarmos os empresários, né? Fazer a economia voltar. Então, assim, em função disso tudo, eu tenho aqui uma pergunta para a doutora Pisotti, que é assim, os mediadores que estão todos presentes, assim, ninguém vai querer, todo mundo vai querer saber sobre isso. A gente vai falar alguns pontos aqui. Por exemplo, nesse projeto, que vocês agora, junto com o doutor Paulo Furtado, doutora Renata Maciel, que até eu mesmo faço a escola de magistratura, a doutora Renata Maciel é minha professora, o desembargador Manuel Pereira Calças, o doutor Sacramone, o doutor Paulo Bonini, que eu também estou fazendo recuperação judicial lá, até para ter, além do meu conhecimento, aumentar, né, e poder ajudar também, né, nesse processo. Eu queria saber, porque eu acho que muitos vão estar perguntando, esse projeto, o que a doutora, né, todos aí pensaram com relação à capacitação dos mediadores, né, a parte da remuneração, que depois eu queria até dar um adendo de uma expertise minha, porque eu também estou tirando a minha certificação em Portugal, lá, até para estar atuando junto com o IAPMEI. O IAPMEI é como se fosse o nosso Sebrae aqui, né, doutor Tilson? E lá eles também estão com um projeto grande de
recuperação de empresas. Então, eu queria saber um pouco mais da doutora, o que ela poderia falar sobre a capacitação dos mediadores, como é que está essas circunstâncias, como é que foi desenhado esse trabalho, os limites de atuação do mediador, o formato que está sendo feito, os regramentos, a remuneração, e depois eu queria dar até uma sugestão. Por favor, doutora. Vamos lá. Doutora, se me permitir, eu gostaria de pegar o gancho da Cláudia e colocar aqui, até porque nós temos a senhora vai nos acompanhar até o final do nosso evento, mas o doutor Tirso tem uma necessidade de sair um pouco antecipadamente. E vai, evidentemente, a pergunta que eu gostaria de levar a ele vai depois levar o gancho para o que a Cláudia trouxe para a senhora. Claro, eu gostaria de levar isso ao doutor Tirso antes e depois nós passamos por aqui, Cláudia, se você não... Doutora, eu vou voltar com a pergunta da Cláudia, não vou deixar... À vontade. Doutor Tirso, nós temos uma turma de mediadores que está aqui nos assistindo. E, evidentemente, quando o senhor colocou esses 33 escritórios em São Paulo, no estado de São Paulo, toda essa capilarização que o SEBRAE está trazendo para as negociações e conversas entre as partes, credores e devedores, os mediadores estão lá se coçando e perguntando assim, será que o SEBRAE vai dar oportunidade para os mediadores trabalharem nesses momentos que podem, evidentemente, facilitar muito a conversa entre as partes? O SEBRAE tem algum planejamento quanto a isso, doutor Tirso? O senhor está com o seu microfone desligado. Doutor Tirso, fechou a câmera do fone. Agora abriu. Aí, ok. Você fez uma pergunta muito profunda. Nós tivemos aí vem tudo o aspecto de mediação, né? Nós tivemos um problema há uns anos atrás, onde que o Ministério do Trabalho ele acabou achando que o trabalho terceirizado que o SEBRAE fazia, ele dava um link trabalhista. E, na ocasião, não tiveram meios de fazer mediação. Eu acredito que as pessoas que estavam envolvidas não quiseram fazer mediação. E isso acabou indo para o Supremo Tribunal do Trabalho e chegou na época quando eu estava adentrando o SEBRAE. E nós fomos lá e fizemos a negociação. E isso resolveu, estamos fazendo toda a terceirização e, nesse momento, nós estamos acabando de acertar a terceirização no SEBRAE, que vem ao encontro exatamente disso. Nós vamos fazer um trabalho na nossa sede aqui na capital e, a partir daí, nós credenciaremos as pessoas para poder ser mediadores desse processo, porque se já tem, nós podemos incentivá-los. Se precisar, vamos criar condições para que outros possam desenvolver. Mas se tiver, a roda já está rodando, vamos realmente acelerar o processo como um todo. Esse é um fator importante, sem dúvida nenhuma. E a mediação é o melhor caminho. Eu vou dar um exemplo, se vocês me permitirem, muito rápido. Nós estamos lutando muito, eu sou ambientalista. O produtor rural é ambientalista, né? Nós tivemos o Código Florestal, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 200 audiências no país todo para que a gente pudesse, que o Congresso Nacional aprovasse o Código Florestal. Mas, a partir daí, entraram com várias ADIs, né? E nisso ficou parado junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas, mesmo assim, em 2015, nós fizemos aqui o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Aí nós tivemos um problema com o Ministério Público que adentrou junto ao Tribunal de Justiça. Então, o Código Florestal só foi aprovado, acertado todo o processo com o Supremo Tribunal Federal só em 2019, 2018. E agora, o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2019, também ratificou, fazendo algumas alterações. E agora foi feito um decreto para que a gente possa ampliar o processo como um todo. E aí eu fiquei sabendo que tinha alguns pontos aí que precisariam ser conversados. Aí, a FAPESP está querendo entrar com alguma coisa, o Ministério Público está querendo entrar com outra, a OAB quer entrar com outra. O que eu fiz? Liguei para cada um deles, vamos conversar? Antes de fazermos, já fazem 8 anos que nós estamos com o código aí, não colocamos em funcionamento. Com isso está aumentando o desmatamento, pegando fogo em tudo. 86% dos produtores em São Paulo são pequenos, que são 4 módulos, dá para a gente fazer. Vamos conduzir o processo conjuntamente e aí, se tiver
alguns regulamentos do processo, a gente para e acerta. Esse é o fator importante da mediação. É você ajustar para a sociedade o melhor. Não é individualmente, é para o conjunto do bem melhor. É o ganha-ganha. Então, eu fico muito honrado de estar participando. Vamos estar de mãos juntas, dadas, para que nós possamos levar esse projeto idealizado pelo Tribunal de Justiça avante, porque realmente é uma segurança para a sociedade e para todos. Parabéns, doutor Tirso. Eu diria que o senhor também é mediador. Desembargadora Pisotti, agora entendeu, porque nós temos, então, o SEBRAE, evidentemente, trabalhando para que no futuro venham os mediadores atuarem. E o Tribunal de Justiça, por sua vez, como a Cláudia vinha trazendo a pergunta para a senhora, está trabalhando na capacitação desses mediadores, formando esses mediadores, trazendo linhas, perfis, ensinamentos. Por favor. Agora, eu posso interromper um pouquinho, só, Eduardo? Doutor Eduardo, desembargadora, me desculpe. É como eu tenho que sair agora, eu quero agradecer imensamente o convite da doutora Cláudia, da nossa querida desembargadora Maria Lúcia, do Eduardo. Vocês foram fantásticos por esse convite. Fiquei muito satisfeito, o Afonso Braga também. Quero agradecer ao nosso querido juiz, doutor Paulo Furtado. Estamos à disposição. A sociedade só cresce quando a gente estiver todos juntos, unidos com o mesmo ideal, unidos para ter uma sociedade melhor, e estamos fazendo o que puder fazer, eu irei fazer junto com a nossa equipe de 1.200 colaboradores. Quero agradecer muito o convite, aprendi muito com vocês. Esse é a grande riqueza do ser humano, é que em cada momento você aprende cada vez mais para que você possa dar as condições necessárias de uma melhor vida para a nossa sociedade. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Muito agradecido. Muito obrigado, doutor Tirso. Em nome do Instituto ADR Brasil e do IMAB. Muito obrigado. Desembargadora, sua voz, por favor. Desembargadora, fala, que com certeza nós vamos procurar o doutor Tirso. O doutor Paulo também só fale também, porque o doutor vai ter que sair, o doutor Tirso. Agradeço muito ao Dr. Tirso, essa oportunidade ela é vital, e ao trabalho do SEBRAE vamos ter muitas outras oportunidades de dar continuidade a esse trabalho. Respondendo à pergunta da Cláudia, com o complemento do Eduardo, e o tema é essencial, eu queria dizer o seguinte: quando nós começamos a organizar esse trabalho, pela iniciativa dos meus queridos e corajosos colegas das varas empresarial e de recuperação judicial, e isso abarca, é importante que se diga, talvez não tenha sido mencionado antes, mas é importante que se diga a gama de litígios que isso pode abarcar, porque é um projeto que começa com toda a chamada primeira RAGE. A RAGE significa Região Administrativa Judiciária. Então, o nosso Estado, pelo Tribunal de Justiça, na sua forma organizacional, está dividido em 10 partes, 10 pedaços, portanto, 10 regiões administrativas judiciárias. A primeira RAGE é a maior, porque pega a capital e pega as cidades no seu entorno, portanto, em matéria de negócios, e de PIB, e de arrecadação tributária, enfim, é a mais movimentada. Então, nós começamos por essa, que é a mais conturbada, para depois espalhar para todo o Estado. Então, a preocupação foi muito grande com relação à qualidade também dos trabalhos. Eu, desde que começamos isso, há mais de década e meia, eu sempre tive muita preocupação com algo que começa de qualquer jeito e não dá certo, porque aí é melhor não ter começado. Começar e a coisa não dá certo, começar a apresentar defeito, começar a ter problema ético, começar a ter desvio de função, não cumprimento das normas, institucionalmente falando, regradas, as normas éticas e as normas técnicas, é muito problemático, porque daí cai em descrédito algo que a gente ainda está tentando construir. Então, o tribunal sempre teve a preocupação de cuidar, supervisionar, deixando os seus parceiros e agentes trabalharem, inclusive nesse campo extraprocessual, Cláudia, Eduardo e Adolfo, dentro dessa linha da liberdade de consenso entre as partes, mas com a supervisão do tribunal. E isso inclui esse projeto de agora, porque os meus colegas das varas, que estão fazendo parte desse projeto, disseram com muita propriedade, porque essa sempre foi uma preocupação minha também, que tinham muito receio da gente trabalhar com os profissionais quando não estivessem com a sua formação técnica absolutamente, vamos dizer assim, aperfeiçoada e inserida no contexto empresarial, negocial, do empreendedorismo e da área de recuperação judicial. Por que eu digo isso?
O campo dos conflitos é um campo absolutamente vasto, né? É verdade que nós não precisamos ter mediadores essencialmente formados para uma área que não podem atuar na outra, claro que não. Mas como em todas as áreas profissionais, e a medicina é um exemplo disso, a advocacia é outro exemplo disso, quanto maior a especialização, muitas vezes melhor o resultado. Isso é da natureza dessa gama enorme de trabalho que nós temos em todas as áreas. Embora o mediador seja, na essência, alguém multidisciplinar, ele vem de outras áreas, ele vem da advocacia, ele vem da psicologia, ele vem da área de economia, ele vem da engenharia. O mediador em si é um profissional que vem de muitas áreas, às vezes até do conjunto de mais de uma delas, muitos são tem 2 ou 3 profissões já de origem, mas nós temos muito cuidado que aquele mediador esteja essencialmente capacitado para trabalhar naquilo que ele está se prestando a fazer. Isso é muito importante para quem nos ouve, para entender que isso não é uma forma, um arremedo. Vamos quebrar um galho, vamos fazer algo que a justiça não está dando conta. Sim, vamos fazer, mas com profissionalismo. Então, houve uma preocupação muito grande, tanto do Tribunal de Justiça, como posteriormente do CNJ, quando abarcou o tema da conciliação, da mediação, isso foi essencial, que se criou um regramento para capacitar. Então, nós temos 2 vertentes respondendo a sua pergunta, Cláudia. A primeira é a capacitação, vamos chamar assim, genérica. Portanto, todo mundo que atua como mediador, para assim fazê-lo, tem que ser capacitado dentro do regramento que o CNJ estabeleceu e os tribunais de justiça todos cumprem, e as câmaras privadas também têm que cumprir. Então, há um regramento para que esse mediador seja formado como mediador. Então, ele tem que fazer cursos em instituições que estão cadastradas e autorizadas para tanto, seja para atuar como mediador dentro do processo incidental, e aqui nós temos essa situação nesse projeto, porque ele tanto pode trabalhar na mediação como a recuperação que se iniciou com o processo na área empresarial que já se iniciou, como ele pode trabalhar antes do processo começar, portanto, pré-processual. Tanto para se capacitar como atuante da mediação, como também especializar-se na área empresarial. Então, veja só, Cláudia, qual é a nossa preocupação? Primeiro, que cada vez mais nós tenhamos institutos sérios, institutos de ensino sérios, profissionais, bem formados, com bons professores, para capacitar esse número enorme de pessoas interessadas em fazer mediação. E outros, agora, no nosso foco do projeto, como pode ser a Escola de Negócios do Sebrae, como podem ser os institutos representados, por exemplo, pelo Adolfo e tantos outros, a própria Escola de Magistratura, os institutos, as instituições que já têm os seus cursos aprovados, o IBMEC, muitas instituições que já estão fornecendo curso, que foquem na área de negócios, na área empresarial. Como eu disse, não é que o mediador precise ser necessariamente especializado em determinadas áreas, mas quanto mais nós aperfeiçoarmos os nossos profissionais, tanto melhor nós trabalharemos com chance de êxito. Quando eu digo chance de êxito, não é só chance de fazer o acordo, é chance de trabalhar com uma flexibilidade, com conhecimento, com uma margem de possibilidade de tratar do assunto do conflito com aqueles envolvidos. Quanto melhor ele estiver inserido naquele tema, melhor para as partes, melhor para as empresas, melhor para os credores, para os devedores e melhor para o próprio mediador, que se sentirá muito mais seguro. Só que nós estamos precisando de instituições sérias, capacitadas, qualificadas para fornecer e preparar esses cursos. E eu mesma já estou cuidando de montar alguns cursos que já estão sendo aprovados agora, para a gente poder oferecer, eles vão sair agora no primeiro semestre, oferecer para os mediadores que já são mediadores, se aperfeiçoar. Então, assim como o CNJ pede que nós capacitemos, o CNJ também pede que nós aperfeiçoemos. Então, será através de cursos de aperfeiçoamento. É evidente que para os juízes, todos que estão me ouvindo aqui vão compreender isso, é muito mais interessante que eles usem esses mediadores capacitados, porque quando nós tivermos a área empresarial e a área de recuperação judicial trabalhando com profissionais especializados e preparados, você vai ter muito mais condição de ter resultados profícuos. E os juízes têm essa preocupação. Eu reconheço que é uma preocupação justa, porque é uma área um pouquinho mais específica, é uma área que envolve, às vezes, algumas nuances mais complexas, então nós precisamos ter o preparo necessário para esse tipo de profissional. E estamos providenciando já isso com cursos que vão começar logo no início do ano e que pedimos aí que vocês não só participem, mas ajudem a divulgar. A outra parte que você me pergunta e que é essencial, e eu sei que essa é uma pergunta que todos os mediadores fazem, em todos os eventos dos quais eu participo, em todos eles eu abordo esse tema, que é a remuneração.
Quem me acompanha desde o começo, o Adolfo é testemunha de viso disso que eu vou dizer agora, sabe quanto eu defendo, há quantos anos, a remuneração. Eu não vou me aprofundar muito, porque nós temos um limite de tempo, mas nós lutamos muito para regulamentar essa remuneração, e a remuneração agora está regulamentada. A notícia boa é que, na área deste projeto, nós temos mais capacidade de remunerar de forma mais adequada esses mediadores. Há conflitos e conflitos, há varas e varas, há problemas e problemas. Na área empresarial e na área de negócios, nós temos a situação patrimonial, que é o foco. É dinheiro, é contrato, é pagamento. Então, é evidente que nós não estamos falando, em geral, de partes hipossuficientes, como às vezes acontece em alguns tipos de conflito. Então, é possível, Cláudia, nós temos tabelas hoje, existe lei hoje prevendo, para aqueles que não sabem, vocês, claro, sabem, mas talvez alguns que estejam nos assistindo não saibam, existe lei regulamentando, inclusive lei regulamentando a nossa remuneração desses mediadores, e a remuneração no Estado de São Paulo prevista pelo CNJ, quer dizer, é uma organização disso que não é, vou fazer do jeito que dá, não, há uma garantia para esse mediador, há uma segurança para o trabalho desse mediador, há algo que já vem antes previsto para o mediador depois não ser surpreendido, puxa, trabalhei e fiquei a ver navios, porque essa é uma situação que está atormentando os mediadores, e a gente precisa falar disso, nós não podemos deixar os mediadores fazendo um trabalho que é essencial para esse projeto dar certo, e depois eles terem que correr atrás para receber a sua remuneração. Isso não só não é compatível com a ideia do projeto, como não seria nem digno. E não é o que nós queremos, nem eu como desembargadora, nem representando o tribunal e nem os juízes das varas. Então, isso já está estabelecido, nós temos uma formatação de normas estabelecendo esse regramento, os valores, inclusive, e queremos que quanto melhor especializado o mediador, melhor ele seja por nós aproveitado. Consequentemente, melhor remunerado ele será. Então, é um círculo virtuoso, desde que bem capacitado, será chamado pelos juízes e pelas câmaras privadas para trabalhar, e com isso será bem e adequadamente remunerado. Então, a remuneração já está garantida por lei, por resolução, e nesse projeto isso está previsto, inclusive. E como nós estamos tratando de questões patrimoniais, não haverá dificuldade. Então, quanto melhor se formarem, melhor serão remunerados, isso eu não tenho dúvida, é outro atrativo para o trabalho nesse projeto, e quanto mais estiverem preparados, mais vão ser chamados pelos juízes e pelas câmaras, eu não tenho realmente dúvida quanto a isso. Se me permite, Cláudia... Não, deixa eu só complementar um negócio aqui que eu vou ter que sair. Desculpa, eu vou ter que me ausentar. Queria só comentar mais uma vez, a doutora Maria Lúcia sabe a minha admiração por ela, o meu respeito por ela e o companheirismo, e o quanto a voz dela é importante e quanto acho que pesa muito para nós mediadores, isso é fundamental. Parabéns. Queria também cumprimentar o doutor Paulo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Peço mil desculpas, peço de coração, mil perdões, que eu tenho uma aula que eu estou até atrasado, já devia estar. Então, agradeço de coração e contem conosco o que vocês precisarem. Doutor Paulo sabe e doutora Maria Lúcia Pisotti também sabe. Estamos às ordens. Obrigada, Adolfo. Vamos nessa. Obrigado. Muito obrigada. Desculpem sair assim. Obrigado. Doutora, complementando essa informação toda que a senhora nos deu, eu fiquei assim arrepiada, né? Porque realmente muitos mediadores já acho que vão ficar super felizes de saber agora desse projeto, e existe essa prospecção de repente ter um ganho muito maior, mas realmente tem que ter uma qualificação, tem que ser cobrada, e eu realmente acho que tem que ser por esse caminho mesmo. Eu até, esses dias, eu estava conversando, teve uma reunião, eu, o doutor Paulo e o Adolfo, né? Nós conversamos, fazendo um bate-bola aqui, até para a gente, né, falar sobre o webinar, e eu até me comprometi com o doutor até de passar um pouco da minha expertise, porque como eu estou tirando a minha certificação internacional como mediadora lá de recuperação de empresas, lá em Portugal, lá já existe também uma previsibilidade de pagamento, né, para o mediador, que realmente, na realidade, é feito em 3 modalidades. A primeira, na hora que ele já é feita a nomeação desse mediador. A segunda, a partir do momento que faz a elaboração do projeto de recuperação. E a terceira parte, ele recebe após o encerramento do processo e a negociação junto com os credores.
Então, assim, até a título de informação, eu vou passar aqui, mas depois eu quero mandar tanto para o doutor Paulo como para a senhora, né, a legislação e como é que é feito lá, que de repente a gente pode fazer esse teste force aí, que até eu falei em conjunto até com o SEBRAE, que de repente a gente pode passar para eles até algumas informações, esses subsídios, até para eles colocarem junto às empresas e, né, ver o que é possível mais agregar. Por exemplo, hoje um mediador lá que trabalha numa microempresa, essas 3 parcelas, né, pelo trabalho dele, ele recebe em torno de 577 euros. Se for para uma pequena e média empresa, ele recebe 1.237 euros. E se for para uma grande empresa, 2.062 euros. Então, assim, vê que realmente é uma tabela muito diferenciada para estar atuando dentro desse universo empresarial de recuperação extrajudicial e a parte de falência. Então, é só uma informação que eu estou dando aí, até para os colegas que estão aí presentes na sessão também, estão nos ouvindo. Então, obrigado. Obrigado, Cláudia. Eu gostaria de passar uma pergunta que veio para o doutor Paulo, e evidentemente que a experiência do doutor Paulo Furtado como juiz da Vara de Recuperações e Falências e trabalhando, atuando com mediação, ele pode trazer essa informação aqui, que é buscada pela Mercedes. Como é feita a divulgação da existência da mediação para os credores, no caso de uma recuperação judicial, esse procedimento, como seria feito, e como o senhor vê a aceitação dos credores e devedores para esse processo de conversa, de negociação da recuperação judicial? Bom, a divulgação é feita pela própria mediadora ou pelo mediador, a partir do momento em que ele é nomeado. Então, até uma peculiaridade, eu fiz a nomeação sem ouvir as partes inicialmente nos processos, porque eu achei por bem fazer a nomeação logo no início do processo, para que desde o início já houvesse um mediador engajado na aproximação das partes. Se eu fosse aguardar o momento que os credores fossem se organizar, às vezes o processo tem centenas de credores que no momento inicial ainda não tem uma capacidade de articulação. Então, se eu fosse aguardar toda a organização dos credores até eles indicarem um mediador ou responderem a uma proposta de mediação, isso não sairia da boa vontade da minha intenção. Então, em 2 processos, eu próprio nomeei o mediador para iniciar uma sessão de pré-mediação. Esse mediador, a partir daí, fez todos os contatos necessários com os credores, né, por e-mail, foi feita a publicação também em Diário Oficial, agendou as reuniões por meio dessa plataforma, elas foram realizadas também agora por meio dessas plataformas, acho que é o novo normal, como se diz, né? E dependendo do grupo de credores, a gente tem as mais variadas respostas. Você tem os credores trabalhistas que não sabem o que é o processo de recuperação judicial, então você precisa explicar o que é o processo, permitir que eles conheçam o processo e depois explicar o que a partir daí a mediação pode contribuir para que eles tenham uma condição melhor no plano de recuperação, para que eles entendam as limitações também da devedora, né? Então, às vezes, o credor trabalhista acha que a mediadora tem que pagar, pergunta assim, mas quando é que eu vou receber? Né? Então, a mediadora tem que explicar o que é o processo de recuperação e qual é o papel dela, qual é o papel do administrador judicial. Então, é bastante didático. Tem as outras classes de credores quirografários, em que você tem os fornecedores, e aí você tem dentro da classe de fornecedores alguns grupos de fornecedores que são mais estratégicos, conhecem a característica daquele devedor, então eles já querem tomar a frente da negociação, né? Então, depende da recuperação judicial, você tem vários grupos diferentes de credores, cada um com a sua percepção. Agora, do lado da devedora, ainda há uma certa resistência, porque as devedoras ingressam na recuperação judicial, elas têm a possibilidade de apresentar um plano em 60 dias, elas começaram a perceber quais são as vantagens que elas têm ao manter certas posições no processo, então eu percebo uma certa resistência das devedoras. Acho que é algo que precisa de tempo,
precisa de um pouco melhor de entendimento por parte das devedoras de que a mediação não serve para estragar a estratégia delas de negociação, é para tentar melhorar o ambiente de negociação, mas isso implica ela também ter que ter uma postura um pouco mais de transparência, não é? E perante os credores. Então, eu mesmo já tive que participar de algumas reuniões para explicar para que servia a mediação, para a partir daí a devedora entender qual a finalidade da mediação. Mas acho que tem sido interessante. Em 2 processos houve resultado positivo, planos de recuperação foram alterados, com formas de pagamento anteriormente não previstas, com modificações na gestão anteriormente não previstas, e acho que houve um benefício para todos. Benefício para a devedora, que teve o plano aprovado, conseguiu evitar a falência, benefício para os credores, que foram melhor satisfeitos. Então, é um pouco a pouco, um caminhar, né, que você vai explicando, vai tentando mostrar as vantagens da mediação na recuperação judicial. Obrigado, doutor Paulo. E veio depois, na sequência da pergunta, veio um outro questionamento. A seleção desses mediadores, a capacitação deles, evidentemente deve fazer diferença na hora da escolha pelo magistrado. Digamos, na sua seara, o que ele faz, o que ele atrai na figura do mediador? Como é que o senhor faz essa opção? Isso para, evidentemente, dar uma luz aos nossos colegas que estão vendo se aprimorarem no mercado, e, evidentemente, também como a desembargadora Pisotti estava trazendo aqui, da necessidade da capacitação para a área empresarial. Claro que na área de família nós temos um tipo de leitura, uma forma de atuação, e já na área empresarial é uma outra forma de atuação, e isso, evidentemente, acaba fazendo com que o estilo da mediação possa ser um pouco diferenciada para a área da recuperação judicial. O senhor poderia nos trazer algumas linhas nesse tocante, por favor? Bom, como a desembargadora Maria Lúcia disse, acho que ela foi perfeita na colocação, a gente tem que ter uma capacitação, é essencial, precisa ter a capacitação genérica, como ela disse, alguém que conheça a mediação, mas precisa ter essa especialização, essa visão empresarial para poder melhor fazer a mediação no contexto, especialmente da crise empresarial. Nos 2 processos que eu tenho em andamento em que há mediação, os perfis dos mediadores são diferentes. Isso foi até importante para que depois a gente possa até avaliar melhor como é que funcionou cada uma dessas recuperações, os seus contornos e o perfil do mediador, o que trouxe de bom para o processo ou o que não deu certo. Então, eu tenho uma recuperação em que o Adolfo faz parte da equipe da mediadora, e a mediadora não é especializada em recuperação judicial e falência, embora ela atue em área empresarial, né? Mas então nós temos aí alguém que não é especialista em recuperação e falência, mas tem profissionais com ela que conhecem o processo de recuperação judicial. E tem um outro processo de recuperação judicial que o perfil do mediador já é exatamente de um expert em recuperação judicial e falência. Então, eu acho que vai ser bom depois até, a gente tem conversado, e depois a gente fazer um balanço, né? Nós vamos ter uma visão interessante. Olha, o que deu certo em um, o que deu certo em outro, como é que foi conduzido aqui e ali, porque é tudo muito novo também, não é? A gente também não pode ter vergonha de dizer que a gente pode errar, pode acertar, quer acertar, mas eventualmente num processo, né, a mediação pode não ter o êxito que a gente esperava, mas ela pode ter ajudado a alguns pontos de convergência terem sido encontrados. Não deu para fazer tudo aquilo que se esperava. Bom, mas alguns pontos foram melhorados, houve alguma convergência que melhorou a situação das partes, do devedor e dos credores. Acho que isso é importante também a gente levar em conta. Posso fazer uma complementação, Eduardo e Cláudia? Por favor. O Paulo Furtado ele tem uma capacidade didática de fazer transformar o que pode parecer complicado para quem está ouvindo em simples,
porque ele tem aquilo que é fundamental, ele tem a prática, né? Ele tem a prática, ele está com a, como se diria antigamente, ele está na lida, né? Ele está na lida, então ele é o cara da área e ele sabe detectar essas nuances. Então, é exatamente isso. Eu quero deixar bem claro, para que não remaneça dúvida, não há uma exigência da resolução neste aspecto de especialização. Mas nós temos que entender, e eu falo isso com bastante tranquilidade, porque em 16 anos formando em cursos de capacitação, faz 16 anos que eu estou dando aula em cursos de capacitação para trazer mediadores para o contexto do qual nós estamos tratando genericamente falando, e agora especialmente na área empresarial de recuperação. Mas já passaram por mim mais de 6.500 alunos, então é muita gente que foi formada. Eu ouvi quase que diuturnamente de alunos se eles me perguntando se eu achava que eles teriam talento, vocação para ser mediadores. E o que eu posso dizer sobre essa área é a seguinte: a vontade, o aperfeiçoamento, o estudo, como em qualquer outra profissão, são premissas e ponto final, em qualquer profissão. A vocação a gente vai descobrir empiricamente. O conhecimento empírico e o exercício do trabalho é que vai nos dizer se nós somos aptos a fazer aquilo que estamos querendo fazer. Então, primeiro vamos nos capacitar. Depois, nós vamos tentar achar a área de melhor atuação. Isso é assim em qualquer profissão, não é diferente na mediação. Porém, e aí é que vem talvez o grande detalhe. Eu acho que cada mediador que está nos ouvindo hoje vai saber escolher a melhor área que lhe apraz, aonde ele se sente mais à vontade para trabalhar, porque é preciso ter segurança também em relação à área do conflito, para ele conseguir evoluir como um bom profissional. Então, o que o Paulo diz é muito interessante, porque ele coloca aí um cenário até que vai servir para ele como mostra do que pode ser ideal. Talvez ele descubra que tanto quem está mais aprofundadamente conhecendo a área de recuperação como quem não está, conseguiram fazer um excelente trabalho, porque conhecer tecnicamente o conflito não é essencialmente imprescindível. Eu defendo isso há muito tempo, porque se assim o fosse, nós só poderíamos ter mediadores advogados. E não é isso, nem que a lei, nem a resolução, e nem no mundo inteiro que se previu. No mundo inteiro nós temos mediadores vindos de tudo quanto é área. Então, isso é muito importante, porque senão o pessoal que está nos assistindo vai falar, se eu sou advogado, eu não vou nem me arriscar a entrar nesse projeto. E não, essa não é a premissa. Então, essa experiência que o Paulo está fazendo, de ter essas duas situações, podem mostrar perfeitamente que, como ele mesmo colocou, que uma equipe de mediadores atuando nesta área, uns se somam aos outros. Mas eu insisto, e até para responder uma pergunta que apareceu aqui na tela, é necessário se capacitar num curso de capacitação que esteja aprovado pelo tribunal local, seja do nosso estado, seja de outro estado. Todos os tribunais de justiça têm um núcleo permanente de métodos consensuais, conhecido pela sigla NUPEMEC, que cadastra as instituições de ensino para fazer os cursos de capacitação. Isto é essencial. Sem esta capacitação, você não fica formalmente, institucionalmente, apto para trabalhar como mediador. Então, primeira capacitação num curso aprovado pelo NUPEMEC. E nós, no NUPEMEC, as aprovações dos cursos vêm vindo conforme os pedidos vêm sendo apresentados. Agora, a partir disso, nós estamos agora, e o Paulo, com muita preocupação, disse isso desde o início da idealização do projeto, nós estamos buscando iniciar, a partir do ano que vem, porque esse ano teve toda essa situação que dificultou, os cursos de especialização, de aperfeiçoamento na área empresarial de recuperação, que vai facilitar para nós, julgadores, para os envolvidos no conflito e para os próprios mediadores, Eduardo, Cláudia, vai facilitar para todos que estão assistindo a atuação deles. Esses cursos nós vamos tentar soltar a partir do ano que vem. E nós tínhamos combinado fazer um evento mais ou menos como esse, que gostaríamos de ter feito agora por esses dias, não é, Paulo? Mas houve, enfim, estamos todos assoberbados, porque o Paulo disse uma coisa para mim outro dia que foi interessante. Por causa desta tecnologia, o que é muito bem-vindo, o número de compromissos aumentou absurdamente, porque ficou muito fácil fazer evento. Não precisa mais reservar hotel, não precisa mais contratar a empresa de coffee break, é muito mais fácil, no bom sentido. A gente tem muita gente nos ouvindo. Isso é muito bom, mas, ao mesmo tempo, aumentou tanto o número de compromissos que nós não conseguimos fazer, e eu ponderei que fazer nesta época, agora, nos primeiros dias de dezembro, talvez não fosse interessante, porque a gente vai animar todo mundo e aí vem o recesso. Então, nós deslocamos
precisamos, e vamos pedir aí a ajuda do Eduardo, da Cláudia, de todos os parceiros envolvidos, para nos ajudar não só a participar desse evento, mas a divulgar, porque é um evento para mediadores. Nós já fizemos o lançamento do projeto, agora vamos fazer um evento para mediadores, onde vamos falar, eu e os 6 juízes envolvidos no projeto, para explicar a parte mais técnica, mais específica, ou seja, como vai funcionar, como é que se dá na prática, o que eu tenho que fazer, onde é que eu posso levar a minha situação para isso virar uma possibilidade de mediação, eu envolvido no conflito, ou se eu sou mediador, eu quero ajudar a divulgar, como é que eu faço para atuar, ou seja, todas as dúvidas a gente pretende resolver e responder nesse evento. Então, vai ser um evento como esse, aberto, com inscrição franqueada, para que todo mundo se intere efetivamente, aí a gente precisa que vocês nos ajudem não só a participar, mas a divulgar. E tomara no comecinho do ano, quando fevereiro começar com o mundo um pouco mais tranquilo, tomara, quem sabe vacinado, a gente consiga fazer esse evento com um número enorme de participantes, porque sem isso a gente não consegue pôr para rodar em quantidade e em qualidade nos termos necessários. É mais ou menos nessa linha. Não, tá ótimo, doutora, com certeza, pode contar conosco, como já tinha colocado desde o início. Eu sou uma das pessoas que estou apoiando esse projeto, né, trazendo isso aí com uma grande causa. Inclusive, eu já tinha começado até também um pouco com a doutora Ana Basílio, que é a vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, integrando também ela para tentar ajudar nisso. Eu acho que ela também vai ser uma grande força para a gente, né? E assim, uma das perguntas que eu ia fazer para o doutor Paulo, que eu também sou muito admiradora dele, até porque ele foi o percussor de trazer um mediador privado para dentro da RJ, né? O Eduardo acabou fazendo. Então, eu só tenho que agradecer mesmo a presença de vocês e me colocar aqui à disposição, o Eduardo, o Adolfo, agradecer a presença do doutor Tisso, né? Ter vindo aqui para brilhantar e nos ajudar também a compor tudo isso. Queria passar a palavra para o Eduardo, depois eu queria só finalizar para fazer os últimos agradecimentos às pessoas que participaram e nossos apoiadores. E aos doutores Cláudia, também. Eu daria voz aos nossos convidados, às nossas favor. autoridades no tema e na área que atuam, passarem uma mensagem daquelas... Se vocês tivessem uma janela ao mundo agora, que vocês pudessem passar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas, qual seria essa mensagem? E, evidentemente, eu vou chamar figuras como Gandhi, Martin Luther King, ideais como essas, mas tenho certeza que ambos convidados que agora estão aqui têm um pouco disso. E o público está lá fora e gostaria de escutar dessas autoridades que vocês são naquilo que atuam, e não estou colocando autoridade como magistrados, mas autoridades por experts naquilo que fazem, e transmitir isso para os nossos ouvintes e interessados. E lhes digo, isso vai ficar gravado para a posteridade. Por favor. Olha... E, evidentemente, o doutor Paulo vai dar à desembargadora Pisotti a franqueada primeira palavra. Olha, Eduardo, eu vou ser bem objetiva e vou, então, encerrar aqui a participação, não só agradecendo, porque a oportunidade foi excepcional, eu tenho certeza que vamos dela tirar muitos frutos, e a mensagem seria, por favor, promovam a paz. Mas não promovam a paz só pelo discurso, escrevendo textos bonitos na internet. Promovam a paz tentando resolver seus próprios conflitos e começando pelo uso da mediação. Às vezes há muito discurso, há muita escrita, muita conversa, mas na hora do resultado, não, mas para mim isso não funciona. Então, a gente precisa começar a pôr em prática aquilo que se escreve e que se fala muito. Então, eu acho que o mundo está precisando de ter gente mais autônoma. Então, tentem resolver seus próprios conflitos e não judicializem. Nem aqui, nem na Alemanha, que inclusive é muito caro, nem aqui, nem nos Estados Unidos, porque a justiça lá também é muito severa, e quando alguém perde na justiça, talvez nem consiga se restabelecer. Então, a justiça tem que ser a última possibilidade de escolha. Não tem que ser a primeira, tem que ser a última. Doutores advogados, trabalhem, mas trabalhem em prol da solução do conflito e não da judicialização do conflito dos seus clientes. Ajudem a resolver pela promoção da paz, mas vejam que vocês têm essa capacidade. Então, vamos usar a mediação. Bom, eu vou fazer coro ao que disse a Maria Lúcia. Eu acho que
isso que ela mencionou é muito importante, né? Promovam a paz. Acho que um esforço coletivo de todos, quer dizer, tem que ser um pensamento coletivo no sentido de soluções consensuais, soluções negociadas, podem ser mais efetivas do que as soluções judiciais. Então, se todos partirmos para esse princípio, para esse pensamento coletivo, eu acho que vai ser bom para a sociedade, né? Soluções negociadas, consensuais, podem ser mais eficientes do que as soluções judiciais. Ai, concordo com vocês. Eu acho que realmente está no momento aí da gente utilizar os métodos de resolução de conflito, pegar grandes cases de sucesso. A gente até tem um, que é o do Abílio Diniz, que foi um caso aí empresarial muito, muito falado, e ele utilizou, na realidade, o método da mediação e a negociação. E realmente acabou conseguindo lograr êxito. Ele estava com um processo judicializado, estava moroso, demorando, muito difícil, dificultoso, quando ele conheceu o mundo da mediação e está aí. Ele conseguiu uma solução, é um grande case de sucesso, e eu acho que a gente tem muitos outros. Então, eu acho que realmente vocês estão de parabéns. Agradeço muito a doutora Maria Lúcia Pisotti, o doutor Paulo Furtado, o doutor Tício Meirelles, por ter trazido a experiência, brilhantado esse evento, e a gente tentar fazer essa parceria aí imensa e buscar soluções para ajudar todos, né, nesse processo aí de recuperação da nossa economia no país. Eu quero agradecer também às empresas, né, o SEBRAE, por estar presente, por estar apoiando, a FAESP, o Senar e assim, o CIMEC, né, da doutora Márcia Cambiage, que é assim, uma pessoa que está sempre junto comigo, é uma batalhadora, realmente, para os mediadores, os conciliadores, sempre está à frente. Ela participou ativamente, realmente, da Resolução 809, falando da remuneração aqui dos mediadores no Estado de São Paulo. Então, quero agradecer a ela. Quero agradecer também a participação, a ajuda do Guilherme Gissoni, da Associação Comercial, que eu também estou envolvendo nesse processo para trazer junto também para o tribunal, ao Salvador Gigio, que ele realmente também me ajudou a divulgar muito também esse evento, o Tony, do Centro Mediar, e os influencers que eu já consegui captar aí, né? Que é o Arthur Veríssimo, o Marcos Hermes e a Maria Alice Medina. Então, agradeço a todos e estamos aí disponíveis e espero a gente se encontrar novamente. Eduardo, por favor, passa a palavra. Muito obrigado, tá? Obrigado, Cláudia. Na verdade, eu posso usar poucas palavras para encerrar aqui, e eu gostaria de usar um que é até pouco surrado, que é o que o Carnelucci nos ensinou, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Na minha concepção, e isso é pessoal, e eu venho aqui trazer a todos, eu, evidentemente, vou votar pela sabedoria de magistrados, mas eu voto pela sabedoria daquele que recebe o cliente no escritório ou em algum lugar e ele sabe trabalhar o que o cliente precisa, com várias ferramentas. Nós temos que ser artistas no que fazemos. E existem alternativas, e as alternativas devem ser buscadas. E essa é uma das razões do Instituto ADR Brasil ter vindo à luz, e essa parceria que nós chamamos de joint venture com o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, com Adolfo Braga Neto em pessoa, e a Cláudia aqui como coordenadora desse webinar número 4, muito importante para trazer luzes dessas autoridades que estão na sala. O doutor Tirso, que evidentemente é muito importante saber como é que está acontecendo do outro lado e fazer com que essa ponte se estabeleça. Em nome do Instituto ADR Brasil, eu tenho que dizer que é uma enorme satisfação e um orgulho de chegarmos ao fim desse segundo e considerado exitoso ciclo de webinars, e principalmente pela parceria com o IMAP. É uma iniciativa que tem o propósito de divulgar novas práticas e tendências no tocante à gestão e resolução de conflitos por meios não adversariais, criando pontes entre a sociedade civil, empresários, instituições públicas e profissionais do meio jurídico na busca pela redução da litigiosidade do nosso país. Certamente, o momento de pandemia que estamos vivendo no Brasil e no mundo acentuou mais ainda a necessidade de buscarmos soluções de disputas de forma criativa e cooperativa, com menores custos financeiros e emocionais. O tempo se tornou uma mercadoria ainda mais escassa e nunca foi mais verdadeira a frase de Rui Barbosa de que justiça tardia não é justiça.
Nossos palestrantes e coordenadores de painéis nos mostraram que esse caminho é possível e altamente recomendável, seja para agilizar soluções mais céleres de casos judicializados ou em vias de, seja para gerar um ambiente de negócios mais seguro e estável. Essa é a missão do ADR Brasil, bem como do IMAB. Aqui nos move a continuar contribuindo com um debate nacional sobre meios mais adequados de resolução de conflitos, como uma forma não só de prevenir e resolver disputas, mas também para auxiliar empresas e pessoas a superar momentos de turbulência como este que estamos vivendo hoje. A mim, um grande obrigado a todos os participantes, desde a apresentação da abertura com o Galó e hoje terminando com a desembargadora Pisotti, Dr. Paulo Furtado e Tirso Meirelles. Muito obrigado por darem o tempo, a contribuição de vocês com o conhecimento para buscarmos um futuro melhor. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e espero revê-los em breve. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. E vamos manter aí esse elo para muitos resultados. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, doutor, doutora, obrigado, Eduardo. Boa noite a todos presentes também aqui no webinar. Agradeço a presença de todos.